Então, mestres do amanhecer, prestai atenção. Esses detalhes são importantes, tá? Há uma incompreensão doutrinária hoje na doutrina que se discute de que os trinos presidente não existem. Existem. E eu reafirmo a vocês que existem porque nossa mãe deixou. Primeiro trino triada Tumuxi, trino Araquém e trino Sumanã e trino Ajarã, tá? Depois, quando formou o trino Ajarã, o quaternário, aí ela entrou na chave. Foi formando, a doutrina foi chegando e os mestres não foram percebendo, tá? Hoje é um pecado doutrinário dizer que a doutrina não precisa da força trina. Isso significa derrubar toda a hierarquia da doutrina, tá? A questão é que os trinos não se sucederam, tá? Não se sucederam. Então, se está faltando uma interpretação mais profunda da situação, porque se trino não valer, arcano não vale. Se trino, mesmo trino triada, presidente, se não valer, arcano não vale, ano 2000 não vale, não vale nenhuma consagração, nem a de vós mesmos, tá? Eu duvido se vocês querem deixar a consagração de arcanos de vocês. O adjunto foi consagrado antes sem ser arcanos, porque o adjunto chegou primeiro, depois que chegou a consagração de arcano. Tá? Ele foi graduado em arcano, depois ele foi graduado em trino. Tá? Tanto se você fizer um estudo melhor da doutrina, vocês que estão divulgando aí que trino não existe, que trino triada presidente não existe, tá? Os estudos estão aí para todos nós vermos. Não dá mais para ludibriar. Não dá para ludibriar. Está lá quando nossa mãe disse, quando eles perguntam para nossa mãe, pega o vídeo lá de nossa mãe, né? Quando ela está conversando com os mestres veteranos da doutrina, analise isso aí. Vou mostrar para vocês a fonte, né? Quando ela diz, eles perguntam para ela, tia, quais que são os poderes de 4108? São os meus poderes. Eu não consagrei vocês? Não consagrou? Então, tá? Agora vocês são responsáveis pela doutrina. Se vocês precisar de mim, eu estarei aqui, tá? Ela decresceu os poderes de 4108 aos trinos. Vocês agora são responsáveis pela doutrina. Se precisar de mim, eu estou aqui. Hã? Quer ver outra fonte que eu vou dar para vocês? Quando a tia foi pedir autorização para consagrar o Beto. Por que o Beto não foi consagrado igual aos outros? O pai pediu que ela fosse até os trinos. Vocês sabem por que o pai pediu para que ela fosse até os trinos? E ela foi obediente e foi até os trinos. Porque ali estava montando uma hierarquia doutrinária. E eles não, nem eles mesmo perceberam na época. Entenderam, mestre do amanhecer? Salve Deus, né? Aí quando o Beto chegou lá, pediu, o Beto coordenador, aí os 3 trinos assinaram, está escrito aí nos devas, a assinatura do Tumuxi, Araquém e Sumanã, consagrando o trino Ajarã, coordenador dos templos do amanhecer. Com a lei e carta magna, podendo ele fazer qualquer consagração, mas sentando com Araquém. Tá? Por que sentar com Araquém? Para manter a hierarquia, porque ele não seria absoluto. Hã? Ele não seria absoluto, ele teria que sentar com Araquém. Tá? Então ali mostrou o primeiro trino triada presidente decrescente, chama-se Gilberto Zelaya, primeiro doutrinador do amanhecer, primeiro ministro, tá? Então os outros trinos se tornaram poderes, eles não sabiam que os trinos eram poderes, chamavam até de ministros, mas eram poderes, são raios. Raio Tumuxi, raio Araquém e raio Sumanã. Teve um período que ele dizia que o poder era só Tumuxi, Araquém. Sumanã também é o poder curador. São os 3 poderes. Agora você vai lá naquela carta que todos vocês têm ela dos devas, quando mostra lá que um poder sem uma representação aqui na Terra, eles levantam o poder. Então, quando você interpreta que um poder aqui na Terra sem uma representação, ele levanta os poderes, porque precisa ter a representação do raio, senão ele não manifesta. Para manifestar Tumuxi, teve que ter... Tumuxi não foi só um palestrante intelectual, não. Foi muito mais do que isso aí.
Ele codificou a doutrina do amanhecer. Escreveu os primeiros livros, tá? Araquém desdobrou no raio. Uma presença muito forte, a movimentação daquele mestre do raio ali, entende? Só que são trinos raízes. E esses trinos são eternos. O Beto falou certo quando diz: ninguém mexe nessa chave, porque é uma chave que foi montada, tá? Então, se nós dissermos que essa chave de trino triada presidente, ela não decresce, ela fenece mais na frente se não tiver seus representantes. Então, o Raul está certíssimo em colocar os representantes na chave. Pode quem querer achar errado. Ele agora fez outra coisa maravilhosa. Decresceu igual nossa mãe decresceu. Passou nessa última consagração de indução cabalística, que não foi só uma indução cabalística comum. Vocês sabem disso? Ou vocês não sabem? Mas eu digo para vocês que não foi uma consagração simples, tá? A doutrina entrou num outro ciclo. A partir desse momento, o Templo-Mãe hasteia a bandeira rosa do amor, tá? O Raul entregou a responsabilidade aos mestres triadas presidentes. Então eu digo para vocês e reafirmo: existe a consagração de trino triada presidente. Sim, existe. Só que eles não se sucederam. Mas como o Raul é um trino herdeiro de sangue da doutrina, só ele, eu digo para vocês, ainda ele poderá unificar a doutrina. Ainda ele. E ele já começou a fazer isso. Tá? Esse ato que ele teve na hora ali foi um ato muito bonito que Raul fez. Tá? Muito bonito. Ele tem as condições de unificar. E vou mais longe com vocês. Tá? Precisamos tirar a doutrina dos tribunais. Não está resolvendo nada. Nada, e não vai resolver nada nos tribunais mais. Já buscaram patente, já buscaram registrar a doutrina de outra coisa. Vale do Amanhecer foi tia Neiva quem trouxe. Tá? Essa patente é dela. Está comprovado dentro do Distrito Federal. O ESB também foi ela lá quando começou e acabou. Qualquer um jurista derruba isso daí. Por isso que não foi para frente. Está entendendo, mestre do Amanhecer? Vamos tirar a doutrina dos tribunais. Vamos resolver nossa herança transcendental entre nós, com amor, humildade, tolerância e perdão. Tá? E olha que eu que estou falando isso aqui, adjunto Neubo. Imagina eu, adjunto Neubo, falar isso aqui. Entende? Se eu não tivesse a consciência doutrinária que eu tenho. E é pouco ainda, isso é muito pouco. Tá? Isso é muito pouco. Valorizar a expressão de um mestre. Isso é muito pouco. Tá? Entende? Então isso chama-se uma incompreensão doutrinária hoje. Tá? Tá? Hoje, vocês quererem tirar a hierarquia de trino triada presidente. É a maior bomba que vocês podem fazer dentro da doutrina do amanhecer. Isso é levar todo mundo para a cisão. Agora, o que existe dentro dessa hierarquia são inconformações, são cobranças de heranças transcendentais que está no meio. Só que com isso estão querendo levar a doutrina para o xeleléu. A doutrina, ninguém derruba ela. Se você cai dentro da doutrina, ela é intacta, ninguém mexe. Só que quando você não representa ela direito, você mesmo cai. Você pensa que a doutrina caiu, quem caiu foi você. Que a lei física, a lei auditora vai te chamar à razão. Não tem jeito, mestres do amanhecer. Não tem jeito. Tá? Um trino pode sim movimentar uma lei. Ela disse lá, está lá, quando Nestor pediu a lei da mesa. Ela disse. Então vocês não estão fazendo o estudo direito da doutrina, vocês não vão me convencer. Vocês não me convencem com essa história de que a doutrina não tem trino triada presidente. Eu já venho dizendo isso aqui há muito tempo. Eu falo na CGTA, eu falo onde eu falo no Templo Mãe, na Usoé, que é onde vocês quiserem que eu fale. Tá? Entende? Há muito tempo eu venho dizendo para vocês.
tá? Se vocês não tiverem sintonia com o templo mãe, vocês cortam a energia. Por isso que está essa situação toda aqui nos templos externos, casas vazias, sem paciente, um monte de paciente nas cidades precisando passar. Tá? O que mais tem é paciente. Casas que atendia 200 pacientes, está atendendo 2, 3 pacientes por dia. Tem algo errado. Ora, se ela já atendeu 200 pacientes com tanto de gente precisando do Vale do Amanhecer, tem algo errado com a corrente. Pode ter certeza disso. Tá? O que o Templo Mãe já foi e hoje não é mais, está errado. Porque não está emitindo forças para as casas externas. Então tem que ajeitar o percurso dessas energias. Precisa ajeitar. Tá? Consagrações perigosas que foram feitas. Entregaram consagrações para mestres sem ter um critério. Cada um dizendo, eu vou consagrar tantos aqui, agora eu vou consagrar tantos aqui. Tiraram o critério das consagrações. Feriram as leis, a lei decrescente. E agora o pior é querer convencer as pessoas. Essa é a pior bomba. É querer convencer as pessoas de que a doutrina não precisa do trino triada presidente. Eu discordo. Eu, adjunto Neubo, em Cristo Jesus, discordo formalmente. Tá? Discordo formalmente. Se não tiver trino triada presidente, não tem você que diz isso. Não tem você Arcano, não tem você Rama 2000, não tem você nada. É com esse carinho, com esse amor, mestres do amanhecer, que eu venho trazer essa refratária, depois de ouvir anúncios, tá, dos nossos irmãos, até intencionados em querer melhorar a doutrina, mas desse jeito aí vocês emborcam a doutrina. Desse jeito aí vocês não elevam o padrão da doutrina. Nossa mãe disse sim. Nossa mãe disse que, quando perguntaram quem seria um sucessor de tia Neiva, mas um sucessor de tia Neiva, ela não se referiu aos trinos, tá? Vocês estão querendo enganar as pessoas. Um sucessor de tia Neiva, ela disse, não existe um sucessor de tia Neiva. Um doutrinador com muito amor pode ser uma tia Neiva. Tá? Ela falou sobre Neiva, não sobre os trinos. Tá? Se vocês querem pesquisar, tá? Os escritos estão aí, por isso que é bom informar tudo. Senhores doutrinadores, mestre Sol e mestre Lua, pega os ensinamentos de tia Neiva e olha. Observa tudinho, façam estudos, para você ver se a doutrina pode seguir sem trinos. Essa foi a pior derrubada que fizeram. Tá? E se não fosse o esforço do Raul com essa questão de trino, essa doutrina já tinha desaguado mais ainda. Tá? Isso tem causado muito desconforto na doutrina. Eu venho me reportar aqui com esse carinho, com esse amor, e dou o meu nome, adjunto Neubo, em Cristo Jesus. Discordo dessa ideia de que trino triada presidente não existe mais. Discordo em gênero, número e grau. E digo mais a vocês, esses que foram empossados precisam ter autonomia. Eu eu vejo que o Raul, na hora que ele fez essa indução cabalística, quando ele falou, ele fez igualzinho a mãe fez. Passou os poderes para os trinos gerirem a doutrina. Agora cabe a eles pegar e levar à frente. Tá? Essa resistência não vai muito longe. Não vai, mestres. Não vai. Isso é império. Estão querendo montar um império. Isso não vai muito longe. Não vai, mestre. Não vai. A doutrina, ela é decrescente. Toda vez que eu abro a minha emissão, eu falo que parto do poder decrescente. Pode ver, todas as suas emissões, as ninfas, os mestres, tudo fala que vem do poder decrescente. Então, como é que, se tem um poder decrescente, você vai tirar o trino da cabeça? Se a chave está lá dizendo do primeiro mestre Sol, trino Tumuxi, do primeiro mestre Jaguar, trino Araquém, do primeiro mestre Sol, trino Sumanã, e do Jaguar mestre Sol, primeiro doutrinador deste amanhecer, trino Ajarã, aí entra eu, entra você e nós outros. E antes dos trinos de nossa mãe clarividente, como é que vocês têm a coragem de passar uma informação errada dessa, tentando ludibriar o corpo mediúnico desse amanhecer? Não concordo, mestre? Não concordo. Tá? Explicitamente, não concordo. Com esse carinho, com esse amor. Adjunto meu. Então, mestres do amanhecer, prestai atenção. Esses detalhes são importantes.